E se a vida que você tanto persegue não estiver na próxima conquista, mas exatamente no instante que está escorrendo pelos seus dedos agora? Talvez o cansaço profundo que pesa nos seus ombros não venha do excesso de tarefas, mas da ausência de estar inteiro em qualquer lugar. E se Deus não estiver te esperando na linha de chegada, mas caminhando ao seu lado, respirando o mesmo ar, neste exato e único passo? Vamos começar imaginando um lugar de paz absoluta. Feche os olhos da sua imaginação e visualize uma varanda de madeira envelhecida, voltada para o oceano. É o fim de tarde, aquele momento mágico que os fotógrafos chamam de hora dourada. A luz do sol não queima mais. Ela acaricia. O mar está calmo e as ondas chegam à areia com um ritmo hipnótico constante. Inspira, expira, vai e vem. Sente a brisa salgada no rosto? Sente o cheiro de maresia misturado com o aroma de café fresco que acabamos de passar? Eu te trouxe aqui neste cenário mental porque precisamos conversar sobre algo urgente: a nossa incapacidade de estar aqui. A tragédia moderna, meu querido amigo, minha querida amiga, é que nos tornamos viajantes do tempo compulsivos, mas da pior maneira possível. O nosso corpo está sentado na cadeira, no escritório, no sofá ou no trânsito, mas a nossa alma raramente está dentro do corpo. A nossa mente está voando para trás, remoendo o que fizemos ou deixamos de fazer ontem, ou está projetada para a frente, angustiada com os problemas de amanhã, com as contas da semana que vem, com os cenários catastróficos que criamos e que provavelmente nunca acontecerão. Nós vivemos na síndrome da sala de espera. Passamos a vida inteira esperando. Esperamos a sexta-feira chegar. Esperamos as férias. Esperamos a promoção. Esperamos os filhos crescerem. Esperamos a aposentadoria. Dizemos a nós mesmos: quando eu conseguir aquela casa, serei feliz. Ou, quando resolver esse problema, terei paz. Transformamos o momento presente, o único momento real que existe, em apenas um obstáculo, um degrau inconveniente que precisa ser superado para chegarmos ao tal futuro promissor. Mas essa corrida desenfreada tem um custo altíssimo. Ela nos rouba a vida. A vida não é o que vai acontecer. A vida é o que está acontecendo agora. Enquanto você planeja o jantar perfeito para o mês que vem, o pôr do sol de hoje está acontecendo na sua janela, e você não viu. Enquanto você se preocupa com a reunião de segunda-feira, o seu filho está sorrindo para você na sala, e você não notou a cor exata dos olhos dele. E, espiritualmente, o custo é ainda maior. Essa fuga constante nos desencontra de Deus. Você já parou para pensar no nome de Deus? Quando Moisés perguntou quem ele era, diante da sarça ardente, Deus não disse: "Eu fui", e nem "eu serei". Ele disse: "Eu sou". Deus é o eterno presente. Ele não vive nas memórias mortas do passado, nem nas projeções ansiosas do futuro. Ele habita no agora. Isso significa que, se você nunca está no presente, você está sistematicamente faltando aos encontros marcados com Ele. Você está procurando Deus no amanhã, mas Ele está batendo a sua porta hoje. Jesus nos ensinou isso de forma magistral na oração do Pai Nosso. Ele não nos ensinou a pedir o pão do mês que vem, nem o estoque para o ano todo. Ele disse: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje." Lembra-se do maná no deserto? O povo de Israel recebia o alimento do céu todas as manhãs. Se tentassem guardar para o dia seguinte, ele apodrecia. Deus estava treinando o seu povo a confiar na provisão do dia, a viver na dependência do momento. A ansiedade é, no fundo, uma tentativa arrogante de viver o futuro antes que ele chegue. É tentar carregar hoje o peso que pertence a amanhã. E Deus não nos dá graça acumulada. Ele nos dá a graça para este segundo.
Se tentamos carregar o peso de amanhã com a força de hoje, nossos joelhos espirituais dobram e quebram. Olhe novamente para o mar na nossa varanda imaginária. Cada onda é única. A onda que quebrou há 1 minuto já passou. Não volta mais. A onda que virá daqui a pouco ainda não existe. Só existe esta onda, lambendo a areia agora. O milagre da vida está escondido na simplicidade deste instante. A santidade não está em fugir da realidade para um mundo espiritual etéreo. A santidade está em mergulhar tão profundamente na realidade do agora que encontramos o Criador sustentando cada átomo ao nosso redor. Talvez você esteja exausto de correr. Talvez seus pés estejam cansados dessa maratona em uma esteira que não sai do lugar. Eu tenho uma boa notícia. Você pode parar. Você não precisa chegar a lugar nenhum para encontrar a Deus. Ele já chegou. Ele está aqui, no som da sua respiração, na batida do seu coração, na luz suave que ilumina onde você está. O milagre do agora é perceber que você não precisa de mais nada além do que tem neste instante para estar na presença dele. A fuga acabou. Bem-vindo ao único tempo onde Deus pode ser amado, o hoje. Mas eu sei. Assim que tentamos pousar no presente, algo nos puxa para trás. Correntes pesadas tentam nos arrastar para o ontem, para a culpa, para a nostalgia. Para vivermos o agora, precisamos aprender a soltar o que já passou. É sobre isso que vamos falar a seguir. E se a razão de você sentir que a vida está parada não for a falta de caminhos novos, mas o excesso de bagagem antiga que você insiste em arrastar? Talvez a sua incapacidade de ver a beleza deste instante seja apenas o reflexo de um olhar que ficou viciado em olhar para trás, revisitando museus de dores antigas. E se eu te dissesse que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs justamente para que você não precise viver das sobras ou das culpas do dia anterior? Vamos continuar na nossa varanda imaginária de frente para o mar. Mas agora quero que você visualize algo diferente. Imagine que, ao caminhar pela areia fofa, você carrega uma mochila enorme nas costas. Ela é velha, pesada, cheia de pedras. Cada passo é um esforço. O sol está lindo, a água está convidativa, mas você mal consegue levantar a cabeça para apreciar a vista, porque o peso nas costas te curva em direção ao chão. Essa mochila é o seu ontem, e as pedras que estão dentro dela têm nomes que conhecemos bem: culpa, remorso, ressentimento e a perigosa nostalgia. Para viver o milagre do agora, precisamos encarar uma verdade dura. O passado não existe mais. Ele é um fantasma. Ele só ganha vida quando nós, voluntariamente, emprestamos o nosso sangue e a nossa energia mental para ressuscitá-lo. Muitos de nós vivemos presos na armadilha do "e se?". E se eu tivesse aceitado aquele emprego? E se eu não tivesse falado aquilo? E se eu tivesse casado com outra pessoa? Essas perguntas são veneno puro. Elas criam uma realidade paralela que nunca existiu e comparam a sua vida real de hoje com essa fantasia perfeita. O resultado é sempre frustração e paralisia. Você deixa de viver o momento presente, onde Deus está agindo, para viver num cenário hipotético onde Deus não está, porque Deus não habita em ilusões. A Bíblia nos dá um aviso visual muito forte sobre isso na história da mulher de Ló. Quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, o anjo deu uma ordem clara: fuja por sua vida, não olhe para trás. Mas ela olhou. E ao olhar para trás, ela se transformou em uma estátua de sal. Pense na simbologia disso. O sal conserva, mas o sal também é estático, sem vida. Quando ficamos obcecados pelo passado, nós cristalizamos. Ficamos preservados na dor ou na glória antiga, mas morremos para o movimento da vida nova.
Nós nos tornamos estátuas no meio do caminho, incapazes de dar o próximo passo. Há duas correntes principais que nos prendem ao ontem. A primeira é a culpa. Você revisita seus erros, como quem assiste a um filme de terror repetidas vezes, esperando que o final mude. Você se pune, achando que o sofrimento prolongado é uma forma de pagamento a Deus. Mas escute com o coração. A cruz já foi o pagamento. O profeta Miqueias diz que Deus lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Imagine o nosso mar aqui na frente. Se Deus jogou seus erros lá no fundo, na fossa mais abissal do oceano, quem é você para mergulhar, pescar o erro de volta e colocá-lo na mesa de jantar? Quando você insiste na culpa depois de ter sido perdoado, você está dizendo que a sua memória é maior que a misericórdia de Deus. Você está dizendo que o sangue de Cristo não foi suficiente. Para viver o hoje, você precisa aceitar o perdão. E mais difícil ainda, você precisa se perdoar. A segunda corrente é a nostalgia. Essa é mais sutil porque parece bonita. É a saudade dos tempos áureos. Ah, antigamente era bom, naquela época eu era feliz? Cuidado, a memória edita o passado. Nós lembramos dos momentos bons e apagamos os tédios e as dores. Ao idealizar o passado, você transforma o presente num lugar sem graça. Você despreza o maná de hoje porque sente falta das cebolas do Egito. O Eclesiastes nos adverte: não digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Deus está fazendo algo novo agora. Se você estiver olhando para trás, vai perder a novidade. Olhe para as ondas do mar novamente. Veja como a água apaga as pegadas na areia. A maré sobe e limpa a praia. A natureza nos ensina sobre recomeços a cada maré, a cada nascer do sol. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, diz Jeremias em Lamentações. E ele completa: elas se renovam a cada manhã. Note, a cada manhã. Não a cada ano, não a cada década. Deus projetou o universo em ciclos de 24 horas para que tenhamos a chance constante de resetar. Você não precisa carregar o peso de 10 anos atrás na terça-feira de hoje. Imagine-se agora tirando essa mochila pesada das costas. Sinta o alívio nos ombros. Coloque a mochila na areia. Diga para si mesmo: o que passou, passou. O que foi feito, está feito. O que foi perdoado, está morto. Deus é o Deus do eu sou, não do eu fui. Ele quer caminhar com você na leveza deste instante. Você não pode mudar uma vírgula do que já aconteceu, mas você pode estragar o que está acontecendo agora se continuar vivendo lá atrás. A chave da sua cela está na sua mão. A porta está aberta. O presente é um território vasto e livre, esperando para ser explorado por alguém que não tem medo de deixar a bagagem para trás. Sinta a brisa tocar suas costas, agora livres do peso. Respire. Você está aqui, apenas aqui. E aqui é o único lugar onde a vida acontece. Agora que soltamos o passado, precisamos lidar com o outro ladrão do tempo, o medo do futuro. A ansiedade que tenta sequestrar a nossa paz, projetando sombras no amanhã. Vamos enfrentar essa miragem juntos na próxima parte? E se a catástrofe que você tanto teme for apenas uma nuvem de fumaça desenhada pela sua própria mente para roubar a sua paz hoje? Talvez você esteja vivendo como um refém de um tempo que ainda nem nasceu, pagando juros altos sobre problemas que talvez nunca aconteçam. E se eu te dissesse que Deus não despacha a graça por correio para o futuro, mas a entrega em mãos, pessoalmente, a cada novo amanhecer? Continuamos na nossa varanda, com a brisa do mar tocando o rosto. Mas agora, olhe para o horizonte. Imagine que uma neblina baixa e densa cobre a linha onde o céu encontra o mar. Você não consegue ver o que há lá longe,
Pode haver navios, pode haver tempestades, ou pode haver apenas mais mar azul. A nossa tendência humana, movida pelo medo e pela necessidade de controle, é pegar um binóculo e tentar desesperadamente ver através dessa neblina. Apertamos os olhos, criamos teorias, desenhamos monstros na bruma. Isso é a ansiedade, o uso indevido da nossa imaginação criativa. É usar a capacidade de sonhar para criar pesadelos antes da hora. Nós caímos na armadilha da felicidade condicional. Dizemos a nós mesmos: serei feliz quando eu casar, quando eu me divorciar, quando eu tiver filhos, quando as crianças saírem de casa, quando eu tiver 1 milhão na conta. Percebe o engano cruel? Estamos sempre empurrando a vida para a frente. O amanhã torna-se uma miragem no deserto. Você caminha em direção a ele com sede, achando que lá está a água. Mas quando você chega no amanhã, ele vira hoje, e a miragem se desloca novamente para o futuro. Você nunca alcança o oásis porque está sempre perseguindo o horizonte. E Deus não está na miragem. Deus é a água viva que brota da rocha onde você está pisando agora. Jesus, no Sermão da Montanha, foi cirúrgico ao tratar dessa doença da alma. Ele disse: "Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal." Essa frase, "basta a cada dia o seu próprio mal", não é pessimista, é libertadora. Jesus está dizendo: vocês foram projetados com uma estrutura emocional e espiritual para carregar a carga de 24 horas. Se vocês tentarem carregar a carga de hoje, somada à carga hipotética de amanhã e da semana que vem, as suas costas vão quebrar. A ansiedade é uma forma de ateísmo prático. Quando ficamos paralisados pelo medo do futuro, estamos agindo como se Deus não existisse, ou como se Ele fosse incapaz de cuidar de nós na próxima terça-feira. Olhe para as aves do céu. Jesus nos convida a observar. Elas não têm celeiros, não têm conta poupança, não têm previdência privada, e, no entanto, elas cantam. Elas não acordam tendo crises de pânico sobre onde encontrarão a próxima minhoca. Elas vivem no fluxo da provisão divina. Nós, que valemos muito mais do que passarinhos, vivemos como se fôssemos órfãos no universo. Há um conceito espiritual profundo aqui. A graça é datada. Deus não dá o pão de amanhã hoje. O maná apodrece se for guardado. Muitas vezes, sofremos antecipadamente por situações difíceis, uma doença, uma despedida, um desafio. Pensamos: eu não vou aguentar passar por isso. E você tem razão. O você de hoje não tem a graça para o problema de amanhã. Mas quando e se o problema chegar, junto com ele virá um pacote fresco de graça, força e sabedoria que você não tem agora, porque não precisa agora. Deus entrega o equipamento necessário no momento da batalha, não antes. Corrie ten Boom, uma sobrevivente do Holocausto e mulher de fé gigante, usava uma analogia linda. Ela perguntava: quando você vai viajar de trem com seu pai, quando ele te entrega o bilhete? A resposta é: pouco antes de embarcar. O pai não dá o bilhete semanas antes para a criança perder ou amassar. Ele guarda o bilhete e o entrega na plataforma, na hora exata. Deus guarda o bilhete da coragem, da resiliência e da solução para o momento exato em que você tiver que embarcar no trem daquela situação. Então, por que sofrer hoje por falta de um bilhete que você só vai precisar usar daqui a um mês? Solte o binóculo. Pare de tentar prever o tempo. O futuro pertence a Deus. E isso é uma notícia maravilhosa, porque Ele é bom, Ele é Pai e Ele já está lá. O Deus que é o Eu Sou também é o Alfa e o Ômega. Ele já passeia na sua próxima semana enquanto você ainda está vivendo esta.
Ele está preparando o caminho. Viver o milagre do agora exige a coragem de confiar que o mestre do mar sabe pilotar o barco através da neblina. Você não precisa ver o porto, você só precisa ver o capitão. Se ele está calmo, você pode se acalmar. Pergunte a si mesmo agora, neste segundo. Neste exato momento, falta-me algo essencial para existir? Provavelmente não. Você tem ar. Você tem um coração batendo. Você tem a consciência da presença de Deus. A maioria dos nossos problemas não está acontecendo na sala onde estamos. Eles estão acontecendo na tela de cinema da nossa mente, projetando filmes de terror sobre o futuro. Desligue o projetor. Volte para a varanda. Volte para o som do mar. O amanhã cuidará de si mesmo, porque Deus cuidará do amanhã. A sua tarefa sagrada é viver o hoje com integridade, gratidão e presença. E para ancorar a sua alma definitivamente no agora, nada é mais poderoso do que algo que você faz o tempo todo sem perceber, mas que carrega o segredo da vida. Vamos redescobrir o sagrado ato de respirar na próxima parte? E se a oração mais profunda que você pode fazer não exigir palavras bonitas, nem teologia complexa, mas apenas o ar que entra e sai dos seus pulmões? Talvez você esteja procurando por Deus em estrondos e sinais distantes, sem perceber que Ele está literalmente sustentando a sua biologia a cada segundo. E se eu te dissesse que o próprio som da sua respiração é o nome dele sendo sussurrado em você, mantendo-o vivo no milagre do agora? Acomode-se melhor onde você está. Talvez você nem tenha notado, mas, até ler esta frase, sua respiração estava automática, talvez curta, talvez tensa. A ansiedade tem um jeito cruel de sequestrar o nosso fôlego. Quando estamos presos no passado ou correndo para o futuro, respiramos apenas o suficiente para sobreviver, usando a parte superior do peito numa respiração rasa de emergência. Hoje, quero te convidar a redescobrir o fôlego. Vamos voltar à primeira cena da humanidade, descrita no livro de Gênesis. Deus forma o homem do pó da terra. Imagine a cena, um boneco de barro perfeito, anatomicamente correto, mas inerte, sem vida, apenas matéria. O que transformou aquele barro em um ser vivente? O texto diz: "E soprou em suas narinas o fôlego de vida." Gênesis 2:7. A palavra hebraica usada ali é ruach. É uma palavra fascinante porque, ao mesmo tempo, significa vento, fôlego e espírito. Entenda a profundidade disso. A sua vida não é autogerada. Você não é uma bateria que se carrega sozinha. Você é barro animado pelo sopro de Deus. A única razão pela qual você está lendo isso agora, com o coração batendo e o cérebro processando ideias, é porque Deus está, neste exato milésimo de segundo, compartilhando o fôlego dele com você. Respirar, portanto, não é apenas um ato mecânico de troca de oxigênio e gás carbônico. É um ato de comunhão contínua. É a prova mais tangível de que o Criador não te abandonou. Se ele parasse de pensar em você, se ele retirasse o ruach, você voltaria ao pó. Mas ele continua soprando. Cada inspiração é um sim de Deus para a sua existência. E aqui está a conexão com o milagre do agora. Você só pode respirar no presente. Tente respirar o ar de ontem. Impossível. Tente respirar o ar de daqui a 5 minutos. Impossível. A respiração é a âncora que prende a sua alma ao momento presente. Quando a sua mente disparar para o futuro, criando cenários de catástrofe, ou quando ela fugir para o passado, remoendo culpas, o seu corpo fica lá, sofrendo. O corpo reage ao medo imaginário com sintomas reais: taquicardia, suor, tensão. A maneira mais rápida e espiritual de trazer a alma de volta para o corpo e para o presente, onde Deus está, é através da respiração consciente. Os antigos rabinos e místicos notaram algo belíssimo sobre o nome sagrado de Deus.
aquele tetragrama impronunciável IAHWH Yod He Vav He. Eles sugeriam que esse nome não foi feito para ser falado, mas para ser respirado. O som dessas letras é aspirado. Tente fazer isso agora, em silêncio. YH, como uma inspiração profunda. WH, como uma expiração de alívio. Ya, Wah. Dizem que, ao nascer, a primeira coisa que um bebê faz é inspirar o nome de Deus. E ao morrer, a última coisa que fazemos é expirar o nome de Deus, devolvendo o fôlego a Ele. E, no intervalo entre o nascimento e a morte, em cada momento de alegria ou de dor, estamos inconscientemente repetindo o nome. Até o ateu mais convicto pronuncia o nome de Deus milhares de vezes por dia, simplesmente por estar vivo. Isso muda a nossa perspectiva de solidão. Como você pode estar sozinho se aquele que criou as galáxias está circulando dentro do seu peito? A intimidade dele é mais próxima do que a sua própria pele. Santo Agostinho dizia que Deus é intimior íntimo meu, mais íntimo a mim do que eu mesmo. Quero te propor um exercício espiritual agora. Não é meditação vazia, é oração silenciosa. Pare tudo por um minuto. Solte os ombros. Descruze as pernas. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Sinta o ar encher a barriga, não só o peito. Segure por 2 segundos. Expire devagar pela boca, contando até 6. Enquanto inspira, pense: eu recebo a tua vida. Enquanto expira, pense: eu solto a minha ansiedade. Inspire: a tua graça me basta. Expire: eu entrego o meu controle. Sinta como esse ritmo acalma a tempestade interna. Esse é o ritmo da confiança. A ansiedade é apressada, ofegante. A fé respira fundo. A fé sabe que há ar suficiente. A fé sabe que, depois de expirar e ficar vazio, Deus enviará um novo suprimento de ar. Você não precisa estocar ar nos pulmões. Você confia que o próximo sopro virá. É o mesmo princípio do maná. Dependência total, momento a momento. O Espírito Santo é muitas vezes chamado de o Consolador. Em grego, Parakletos, aquele que caminha ao lado. Mas ele também é o vento que sopra onde quer. Deixe esse vento limpar os corredores empoeirados da sua mente agora. Quando você traz a atenção para a respiração, você sai do tempo cronológico, o Cronos, o tempo do relógio que nos oprime, e entra no tempo de Deus, o Kairos, o tempo da oportunidade e da graça. Neste lugar de respiração lenta, o medo do futuro perde a força, porque no agora, neste exato segundo, você está bem. Você está vivo. Você está amado. Você está sustentado. O futuro é apenas uma sucessão de agoras. E se Deus está te sustentando neste fôlego, Ele te sustentará no próximo, e no próximo, e no próximo. Não subestime o poder de parar e respirar com Deus. É a maneira mais simples de dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu paro de correr. Eu aceito a vida que Tu me dás neste instante. Sinta a paz descendo como uma brisa suave. Você é o barro, Ele é o oleiro, e o sopro dele é o que te mantém de pé. Agora que estamos mais calmos, ancorados no nosso corpo e no presente, podemos abrir os olhos e olhar ao redor. Quando paramos de correr, começamos a notar coisas que sempre estiveram ali, mas que a pressa nos tornava cegos para ver. Vamos descobrir o Deus dos detalhes na próxima parte? E se o milagre que você está implorando para ver não for um mar se abrindo, mas a luz dourada que bate na sua xícara de café agora de manhã? Talvez você esteja procurando um Deus de espetáculos pirotécnicos e perdendo o Deus que se esconde na simplicidade escandalosa da rotina. E se a sarça ardente estiver queimando bem aí, na sua cozinha ou no seu escritório, e você só não tirou as sandálias ainda porque estava ocupado demais olhando para o alto? Vamos caminhar um pouco mais na nossa reflexão. Agora que o seu corpo está mais calmo,
quero te convidar a olhar ao redor. Não para o horizonte distante, nem para as grandes questões da existência, mas para o micro, para o chão onde você pisa, para os objetos na sua mesa, para as cores que pintam este exato momento. Nós sofremos de uma doença espiritual chamada hipermetropia da fé. Enxergamos Deus muito bem nas grandes causas, nos eventos históricos, nos cultos lotados com música alta, nas curas inexplicáveis. Mas temos uma dificuldade imensa de enxergá-lo no trivial. Temos a tendência de dividir a vida em dois compartimentos estanques: o sagrado, o momento em que oramos, lemos a Bíblia ou vamos à igreja, e o profano: lavar a louça, dirigir no trânsito, responder e-mails, brincar com o cachorro. Essa divisão é uma mentira que nos rouba a alegria. O Deus da Bíblia é o Deus da matéria. Ele não criou apenas os anjos e as almas. Ele criou o cheiro da terra molhada, a textura rugosa da casca da árvore, o sabor doce do mel, a complexidade da asa de uma mosca. Quando ele terminou a criação física, ele disse: "É muito bom." E o ato mais radical de Deus, a encarnação, foi justamente mergulhar no comum. Jesus não veio como um espírito flutuante. Ele veio como um bebê que precisava ser trocado, alimentado e ninado. Ele trabalhou como carpinteiro. Ele tocou na madeira, sentiu farpas, suou, sentiu sede. Ele santificou a rotina humana ao vivê-la. Viver o milagre do agora é treinar os olhos para encontrar a assinatura de Deus nos detalhes minúsculos. Há um monge do século XVII, chamado Irmão Lawrence, que escreveu um clássico chamado A Prática da Presença de Deus. Ele trabalhava na cozinha do mosteiro, um lugar barulhento, quente e gorduroso. Mas ele dizia: "Eu viro a minha pequena omelete na frigideira pelo amor de Deus." Ele encontrou Deus entre as panelas e as batatas, tanto quanto os outros monges encontravam na capela silenciosa. Pense nisso. Não existem tarefas insignificantes. Existem apenas pessoas que se sentem insignificantes fazendo tarefas. Quando você traz a consciência da presença de Deus para o ato de dobrar a roupa lavada, aquele ato se torna liturgia. O cheiro de limpeza torna-se incenso. O cuidado com a roupa da família torna-se um ato de serviço ao reino. Talvez você esteja esperando uma grande revelação para sentir que sua vida tem propósito. Mas e se o propósito estiver em ser fiel no pequeno? Jesus adorava usar o pequeno para explicar o reino. Uma semente de mostarda, a menor de todas, um pouco de fermento, uma moeda perdida, um copo de água fria. Deus sussurra nos detalhes. O raio de sol que atravessa a folha de uma planta na sua sala não é apenas física ótica. É Deus dizendo: "Haja luz. Eu ainda sustento a beleza." O sorriso de um estranho na fila do mercado não é acaso. É um lampejo da graça divina, cruzando o seu caminho para dizer: "Você não está sozinho." O escritor C.S. Lewis dizia que nós vivemos cercados de Deus. Nós não precisamos gritar para Ele vir. Precisamos apenas acordar os nossos sentidos. A ansiedade nos deixa cegos. Quando estamos focados no problema de amanhã, o café de hoje perde o gosto. A flor no caminho vira apenas um borrão colorido. O abraço do filho é dado no piloto automático. E assim, passamos pela vida como turistas apressados que tiram fotos de tudo, mas não vivenciam nada. Quero te desafiar a fazer um detox da grandiosidade. Pare de esperar o evento extraordinário para ser feliz. Comece a caçar tesouros na sua segunda-feira comum. Olhe para a sua mão agora. Mexa os dedos. Observe a engenharia biológica perfeita, as articulações, a pele. Isso é um milagre ambulante. Escute os sons ao seu redor. O zumbido da geladeira, o vento lá fora, carros passando. A vida está acontecendo. O milagre do agora revela que Deus,
É o Deus dos detalhes. Ele se importa se você está triste numa tarde de domingo. Ele se importa com a sua preocupação pequena, que você acha que não merece uma oração. Ele está escondido na brisa suave que roça o seu rosto. Há uma beleza selvagem e sagrada escondida no ordinário. O pão que você come é sagrado. A água que você bebe é sagrada. O trabalho que cansa o seu corpo é sagrado, pois é nele que você serve ao mundo. Quando limpamos as lentes e começamos a ver Deus no micro, a vida ganha uma cor vibrante. Aquele sentimento de tédio de que nada acontece na minha vida desaparece. Porque, na verdade, tudo está acontecendo o tempo todo. A glória de Deus está enchendo a terra, e nós é que estávamos distraídos demais para notar. Faça um teste hoje. Escolha uma coisa simples: beber um copo d'água, caminhar até o portão, escrever um e-mail. Faça isso devagar. Faça isso com a intenção de estar ali, inteiro, diante de Deus. Diga: Senhor, eu te encontro aqui, neste pequeno ato. Você verá que a cozinha pode virar santuário e que a rua movimentada pode virar catedral. Tudo é altar, se o coração for sacerdote. Mas, mesmo quando aprendemos a ver beleza no agora, algo acontece que costuma nos tirar do eixo, o imprevisto. A interrupção, aquilo que quebra o nosso plano. Como manter a paz quando o agora traz algo que não pedimos? Vamos falar sobre isso na próxima parte? E se o imprevisto que acabou de bagunçar a sua agenda perfeita não for um obstáculo ao seu caminho, mas o próprio caminho se abrindo diante de você? Talvez você esteja vivendo frustrado porque trata a vida como uma lista de tarefas a cumprir, e não como uma história viva que Deus está escrevendo em tempo real. E se eu te dissesse que Jesus quase nunca seguia um cronograma e que os maiores milagres dele aconteceram justamente quando ele foi interrompido no meio de outra coisa? Vamos ser honestos, nós odiamos interrupções. Você acorda, planeja o seu dia, faz a sua lista mental. Vou trabalhar, depois vou ao banco, depois vou estudar. Você visualiza uma linha reta, eficiente e produtiva do ponto A ao ponto B. Mas então, a vida acontece. O pneu fura. O filho acorda com febre. O chefe pede um relatório urgente, que não estava previsto. O vizinho toca a campainha para pedir ajuda. O trânsito para. Nossa reação imediata é a irritação. O corpo fica tenso, o maxilar trava. Sentimos que fomos roubados. Pensamos: eu não tenho tempo para isso. Isso está me atrapalhando de viver a minha vida real. Mas aqui está o segredo que muda tudo no milagre do agora. A interrupção é a vida real. Aquilo que você chama de meu plano é apenas uma intenção. Aquilo que acontece de fato, inclusive o pneu furado e o filho doente, é a realidade soberana que Deus permitiu para o seu dia. Enquanto você briga com a realidade, desejando estar em outro lugar, você perde a graça que foi escondida especificamente naquele imprevisto. C.S. Lewis, um sábio pensador cristão, disse algo que sempre me confronta. A grande coisa, se alguém puder fazê-la, é parar de considerar todas as coisas desagradáveis como interrupções da própria vida ou da vida real. A verdade é que aquilo que chamamos de interrupções são precisamente a vida real, a vida que Deus está nos enviando dia após dia. Olhe para o ministério de Jesus. Se você ler os evangelhos com atenção, verá que Jesus vivia sendo interrompido. Ele estava indo curar a filha de Jairo, uma emergência médica, uma menina morrendo. Tinha pressa, tinha importância. No meio do caminho, uma multidão o aperta, e uma mulher doente toca na orla do seu manto. Jesus poderia ter dito: agora não, senhora. Tenho um caso de vida ou morte me esperando. Marque um horário depois. Mas ele parou. Ele perguntou: quem me tocou?
Ele conversou com a mulher. Ele a curou, a chamou de filha e a despediu em paz. Para Jesus, a interrupção não era um incômodo. Era uma missão divina. A mulher não estava atrapalhando o caminho. Ela era o caminho naquele momento. Nós sofremos porque queremos ser os deuses do nosso tempo. Queremos controle total. E quando algo foge ao nosso controle, nos sentimos ofendidos, como se o universo tivesse a obrigação de seguir o nosso roteiro. Mas viver o milagre do agora exige uma humildade profunda. Exige dizer: Senhor, eu fiz os meus planos, mas a resposta final vem da tua boca. Se tu permitiste que esse telefone tocasse agora, eu vou atender com presença total. Se tu permitiste esse engarrafamento, eu vou aceitar esse tempo dentro do carro como um santuário, não como uma prisão. Isso não significa que devemos ser passivos ou desorganizados. Significa que devemos ser flexíveis como o bambu, e não rígidos como o carvalho. O carvalho quebra na tempestade, o bambu enverga e sobrevive. A rigidez espiritual nos quebra. Ficamos amargos, estressados, gritamos com as pessoas que amamos porque elas atrapalharam nossa rotina. E, ironicamente, perdemos o Deus que dizemos servir. Pense no bom samaritano. O sacerdote e o levita que passaram longe do homem ferido provavelmente não eram homens maus. Eram homens ocupados. Eram homens religiosos com uma agenda sagrada a cumprir no templo. Eles viram o homem ferido como uma interrupção inoportuna em seus deveres espirituais. Eles escolheram o plano em vez da pessoa. O samaritano foi o único que permitiu que o seu dia fosse virado de cabeça para baixo. Ele parou, gastou tempo, gastou dinheiro, sujou as mãos. E Jesus diz que foi ele quem cumpriu a vontade de Deus. Quantas vezes ignoramos a voz de Deus porque ela veio disfarçada de um problema chato? Aquele colega de trabalho que vem te contar a mesma história de sempre? E se Deus estiver te chamando para ser ouvidos de paciência para Ele hoje? Aquele choro do bebê na madrugada? E se for um convite para orar sobre a vida do seu filho no silêncio da noite? O atraso no voo? E se for Deus te livrando de algo ou te dando a chance de ler aquele livro que vai mudar sua vida? Mudar essa chave mental é libertador. Quando o imprevisto acontecer hoje, em vez de suspirar com raiva e dizer, que droga, tente respirar fundo e perguntar, Senhor, o que tu tens para mim aqui? Se eu não posso mudar isso, como posso te glorificar dentro disso? A graça da interrupção é a habilidade de encontrar Deus nos desvios de rota. É como o GPS que diz, recalculando rota. Ele não entra em pânico, ele não desliga. Ele simplesmente traça um novo caminho a partir de onde você está agora. Deus é o mestre em recalcular rotas. Ele pega os nossos erros, os acasos e os imprevistos e tece tudo em uma tapeçaria linda. Talvez você esteja lendo isso agora e pensando que está atrasado na vida porque algo interrompeu seus sonhos. Uma doença, uma crise financeira, uma pandemia. Você sente que a vida está em pausa. Meu amigo, não existe botão de pausa na vida. A vida está acontecendo agora, no meio do problema. Este capítulo improvisado é tão valioso quanto o capítulo que você planejou. Deus está forjando o seu caráter nessas esperas e nesses desvios. A paciência, a mansidão e a fé não crescem quando tudo sai perfeito. Elas crescem quando o plano falha e, ainda assim, escolhemos confiar. Aceite o convite do imprevisto. Olhe nos olhos de quem te interrompe. Dê graças pelo trânsito que te obriga a desacelerar. O sagrado não tem pressa. E Deus, muitas vezes, chega sem marcar hora, disfarçado de uma coincidência que muda tudo. Agora que aprendemos a lidar com o barulho externo das interrupções, precisamos aprender a criar o silêncio interno. Porque mesmo que o dia seja calmo,
A nossa mente pode ser um mercado barulhento. Como encontrar o silêncio dentro do ruído? Vamos falar sobre isso na próxima parte. E se o barulho que mais te exaure no fim do dia não for o trânsito da avenida, nem as notificações do celular, mas a rádio ligada no volume máximo dentro da sua mente? Talvez você tenha passado a vida fugindo do silêncio porque, no fundo, tem medo do que pode ouvir se o mundo lá fora ficar mudo. E se a paz que excede todo o entendimento não for o fim da tempestade, mas a descoberta de um abrigo à prova de som no olho do furacão? Vamos voltar para a nossa varanda imaginária. Imagine que, de repente, começa uma obra no terreno vizinho. Martelos, serras, gritos. O cenário paradisíaco foi invadido pelo ruído. A sua reação instintiva é tapar os ouvidos ou sair dali. Nós vivemos numa era de poluição sonora constante, mas o pior ruído não é o acústico, é o mental. É o looping infinito de preocupações, diálogos imaginários, músicas que grudam, listas de afazeres e autocríticas. Mesmo quando você deita no travesseiro e o quarto está escuro e quieto, a sua mente parece uma feira livre ao meio-dia. O filósofo Blaise Pascal disse, há séculos, uma frase que define a nossa geração. Toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa: não saberem ficar tranquilos num quarto. Nós temos pavor do silêncio. Repare no que fazemos. Entramos no carro e ligamos o rádio. Entramos em casa e ligamos a TV para fazer companhia. Vamos caminhar e colocamos fones de ouvido. Se a internet cai por 10 minutos e ficamos sozinhos com os nossos pensamentos, entramos em pânico. Por que fugimos tanto? Porque o silêncio funciona como um espelho. Quando o barulho cessa, somos obrigados a encarar quem somos, a encarar nossos vazios, nossas dores não resolvidas e, principalmente, a encarar Deus sem máscaras. O barulho é o nosso esconderijo. É a anestesia que nos impede de sentir a profundidade da vida. Mas, para viver o milagre do agora, precisamos resgatar a arte do silêncio interior. Não estou falando de fugir para um mosteiro no Himalaia. A maioria de nós não pode fazer isso. Temos filhos que choram, telefones que tocam, prazos a cumprir. E estou falando de construir uma catedral portátil dentro do peito. Santa Catarina de Sena, uma mística cristã que vivia numa casa cheia e barulhenta, dizia que construiu uma célula interior na sua alma. Não importava o caos ao redor. Ela podia se retirar para esse quartinho secreto dentro de si a qualquer momento para conversar com o amado. É a diferença entre o barco e o submarino. O barco é jogado de um lado para o outro pelas ondas da superfície. O submarino mergulha. Lá embaixo, nas profundezas, a água é quieta, mesmo que haja um furacão na superfície. Você precisa aprender a mergulhar. Olhe para Jesus no barco, durante a tempestade no Mar da Galileia. O caos era absoluto, vento uivando, ondas quebrando, discípulos gritando que iam morrer. E onde estava Jesus? Dormindo na popa sobre uma almofada. Isso não era descaso. Era a posse de uma paz que não dependia do clima. Jesus carregava o silêncio do Pai dentro dele. Ele não precisou que o mar se acalmasse para ele ter paz. Ele tinha tanta paz dentro de si que, quando acordou, a paz dele transbordou e acalmou o mar. O segredo não é silenciar o mundo para ter paz, é ter paz para silenciar o mundo. Como praticar isso no agora frenético da vida moderna? Através dos microsilêncios. Você não precisa de 1 hora de meditação. Comece com vírgulas de silêncio no seu dia. Quando entrar no elevador, em vez de pegar o celular para checar o Instagram por 30 segundos, fique quieto. Feche os olhos, se puder, e respire. Diga: minha alma espera somente em Deus.
Quando estacionar o carro na garagem, antes de abrir a porta e entrar na agitação de casa, fique 1 minuto sentado no silêncio do motor desligado. Entregue o peso do trabalho ali. Enquanto a água do café ferve, enquanto o computador reinicia. Essas pequenas pausas são como janelas que abrimos para arejar a casa da alma. Elas quebram o ritmo frenético da ansiedade. Elas nos lembram que não somos máquinas de produtividade, mas templos do Espírito Santo. Deus fala baixo. Ele não compete com o barulho. Em Apocalipse, Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato." Ele bate com os nós dos dedos suavemente. Ele não chuta a porta. Se a TV da sua mente estiver no volume máximo, você nunca ouvirá a batida. O silêncio é a língua de Deus. Tudo o mais é tradução ruim. É no silêncio que o agora se expande. Quando você cala a voz da pressa, o tempo parece render mais. Você percebe a textura da vida. Talvez você diga: "Mas quando eu fico em silêncio, os pensamentos ruins vêm com força." Sim, no começo é assim. É como limpar um rio. Quando você mexe no fundo, a lama sobe. Mas se você persistir na quietude, a lama assenta e a água fica cristalina. Não lute contra os pensamentos. Deixe-os passar como nuvens no céu, sem se apegar a eles. Volte a sua atenção para a presença. Volte para o nome de Jesus. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de presença. É no silêncio que você descobre que nunca esteve sozinho. É no silêncio que você descobre que é amado não pelo que faz, mas pelo que é. O barulho exige que você performe, que você opine, que você se mostre. O silêncio só pede que você esteja. Faça um pacto com a sua alma hoje. Desligue o rádio do carro na volta para casa. Deixe o celular em outro cômodo por 1 hora. Não tenha medo do vazio. O vazio é o espaço que Deus precisa para preencher com a sua voz. Você descobrirá que, por baixo da camada de ruído e preocupação, existe um rio subterrâneo de paz que corre ininterruptamente. Ele sempre esteve lá. Você só precisava parar de fazer barulho para ouvir o som das águas. O milagre do agora acontece quando o barulho de fora já não consegue mais roubar o silêncio de dentro. Você se torna uma ilha de calma num mar de caos. E, curiosamente, as pessoas ao seu redor começarão a notar. A sua paz será contagiante. Agora que criamos esse espaço de silêncio, o que devemos colocar dentro dele? Qual é a atitude que transforma instantaneamente a escassez em abundância e nos faz ver o presente como um presente? Vamos falar sobre a chave mestra da gratidão na próxima parte? E se a escassez que você sente na sua vida não for um problema matemático de falta de recursos, mas um problema óptico de falta de visão? Talvez você esteja morrendo de sede com os pés mergulhados num rio, simplesmente porque seus olhos estão fixos na miragem de um oásis que só existe na sua imaginação. E se eu te dissesse que a abundância não é ter tudo o que você quer, mas perceber a imensidão de tudo o que você já tem? Vamos continuar na nossa varanda, onde o silêncio agora reina. Olhe para suas mãos. Imagine que você está segurando uma xícara de chá quente. É uma coisa simples. Tão simples que, na correria do dia a dia, você bebe sem notar o sabor, a temperatura ou o fato milagroso de ter água potável e ervas colhidas da terra. Nós sofremos de uma cegueira crônica chamada ingratidão. E não estou falando de falta de educação, de esquecer de dizer obrigado. Estou falando de uma postura existencial. A natureza humana decaída tem um defeito de fábrica: o foco no que falta. Volte ao Jardim do Éden. Adão e Eva tinham um planeta inteiro de árvores frutíferas, rios de cristal, animais dóceis e a presença visível de Deus. Eles tinham tudo, mas a serpente conseguiu desviar o olhar deles para a única árvore que eles não podiam ter.
E de repente, o paraíso inteiro perdeu a cor. A abundância infinita tornou-se insuficiente, porque o foco estava no não tenho. Nós fazemos isso todos os dias. Você tem saúde, tem uma casa, tem amigos, tem um trabalho, mas você foca obsessivamente no relacionamento que acabou, ou no carro que ainda não comprou. E assim, o paraíso do agora vira um inferno de insatisfação. Para viver o milagre do agora, precisamos girar a chave da gratidão. A gratidão é a única ferramenta capaz de ancorar você no presente de forma positiva. Pense bem, você pode ter esperança pelo futuro e pode ter saudade do passado. Mas você só pode ser grato pelo agora. A gratidão exige que você olhe para o que está na sua mão neste instante e reconheça o valor disso. Há uma cena nos evangelhos que ilustra isso de forma espetacular. Uma multidão faminta, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Os discípulos olham para a situação com as lentes da escassez. Não temos nada aqui senão 5 pães e 2 peixes. Eles viram o buraco, viram o que faltava. Jesus pega aquele lanche de menino, e o que ele faz? Ele não reclama. Ele não diz, Pai, só isso? É uma vergonha. O texto diz, e tomando os pães e os peixes, e olhando para o céu, deu graças. Jesus deu graças antes do milagre. Ele agradeceu pela escassez, e foi o ato de render graças que destravou a multiplicação. Isso é um princípio espiritual atômico. O que você agradece, se multiplica. O que você reclama, diminui. Não é mágica, é foco. Quando você agradece, a sua alma se expande para receber mais. Quando você reclama, a sua alma se contrai e se fecha. A gratidão transforma o que temos em suficiente. E mais do que isso, transforma em banquete. A palavra grega para ação de graças é eucaristeu. A raiz dessa palavra é charis, que significa graça. E dentro de charis está a palavra chara, que significa alegria. Não existe alegria sem gratidão. É impossível ser feliz e ingrato ao mesmo tempo. Muitas vezes pensamos, quando eu for feliz, serei grato. Mas a ordem do reino é inversa. Seja grato e você se tornará feliz. O exercício para hoje é trocar as lentes dos seus óculos espirituais. Tire os óculos da falta, que só veem defeitos, problemas e ausências. Coloque os óculos da dádiva. Comece a olhar para tudo ao seu redor como um presente imerecido. O ar que você respira? Presente. Você não pagou por ele, não trabalhou para produzi-lo. É graça pura. A capacidade de ler estas palavras? Presente. Alguém te ensinou, seus olhos funcionam, sua mente processa. A dor nas costas? Até isso pode ser motivo de gratidão. Significa que você está vivo, que tem um sistema nervoso funcionando. A escritora Anne Voskamp diz que tudo é graça. Quando começamos a nomear as graças do dia a dia, a ansiedade perde o poder. A ansiedade diz, vai faltar. A gratidão diz, já tem tanto, e Deus continuará provendo. A gratidão é o antídoto contra o medo do futuro, porque ela nos lembra da fidelidade de Deus no presente. Se Ele cuidou de mim até este segundo, por que me abandonaria no próximo? Mas atenção, a gratidão bíblica não é o pensamento positivo, ingênuo que nega a dor. A Bíblia diz, em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5,18. Note que não diz, pelo mal, dai graças. Você não precisa agradecer pela doença, pelo desemprego ou pela morte. Isso seria masoquismo, mas você deve dar graças no meio da situação. Senhor, estou doente, mas te agradeço porque não estou sozinho nesta cama. Te agradeço pelos médicos, te agradeço porque a minha alma está guardada em ti. Isso é alquimia espiritual. É transformar o chumbo do sofrimento no ouro da adoração. Quando você pratica a gratidão radical, você se torna invencível.
O mundo não pode tirar a alegria de alguém que encontra motivos para agradecer até no dia mau. Paulo e Silas estavam presos, chicoteados, no fundo de uma masmorra úmida. O que eles fizeram à meia-noite? Reclamaram? Não. Eles cantaram hinos de louvor, eles agradeceram, e o chão tremeu e as cadeias caíram. A gratidão tem frequência sísmica. Ela abala as estruturas do inferno. O diabo não sabe o que fazer com um cristão que, mesmo perdendo tudo, levanta as mãos e diz: "O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor." Convido você a fazer um desafio simples. Antes de dormir hoje, não faça a lista de pedidos para amanhã. Faça a lista de gratidão de hoje. Encontre 5 coisas, por menores que sejam: o cheiro do sabonete no banho, a mensagem de um amigo, o sinal verde no trânsito. Escreva-as. Fale-as em voz alta. Você sentirá uma mudança física. A tensão sai dos ombros. O coração desacelera. Você sai da postura de mendigo do universo e assume a postura de filho herdeiro. A chave do presente é a gratidão. Ela destranca a porta da satisfação. Você já tem o suficiente para ser feliz agora. Não falta nada essencial. A presença de Deus preenche todas as lacunas. O milagre dos pães e peixes está esperando para acontecer na sua vida, mas ele começa com você pegando o pouco que tem, olhando para o céu e dizendo: "Obrigado, Pai, isso basta." Mas, e quando olhamos para a nossa vida e vemos que, apesar da gratidão, ainda há muitas coisas inacabadas? Projetos pela metade, falhas de caráter, sonhos não realizados? Como ter paz no agora, se a obra ainda está incompleta? É preciso aprender a amar o rascunho. Vamos falar sobre isso na próxima parte? E se a paz que você procura desesperadamente não estiver na conclusão da obra, mas na aceitação serena de que viver é estar em eterna construção? Talvez você esteja se julgando com a severidade de um inspetor de qualidade que analisa um produto final, esquecendo-se de que Deus ainda está com o pincel na mão e a tinta fresca na tela. E se eu te dissesse que a santidade não é não ter falhas, mas ter a coragem de caminhar com Deus no meio dos seus escombros e andaimes? Vamos voltar o olhar para dentro de nós mesmos agora. Nesta jornada do milagre do agora, existe um obstáculo silencioso que nos impede de relaxar: o perfeccionismo. Você olha para o seu agora e vê pontas soltas. Vê um caráter que ainda se irrita fácil. Vê projetos que não saíram do papel. Vê orações não respondidas. Vê uma casa bagunçada, metaforicamente e literalmente. E a voz da autocrítica diz: "Você não pode descansar agora. Olha essa bagunça." Você só terá o direito de sentir a paz de Deus quando tudo estiver resolvido, limpo e finalizado. Essa é a tirania do pronto. Nós vivemos obcecados pelo ponto final, pela linha de chegada, pelo cheque na lista de tarefas. Achamos que a vida real só começa quando os problemas acabam. Mas, meu amigo, minha amiga, aqui na Terra, os problemas nunca acabam. Eles apenas mudam de endereço. Se você esperar a perfeição para viver o presente, você vai esperar até o seu funeral. Para encontrar Deus no agora, você precisa aprender a amar o rascunho. Pense em Deus como o grande oleiro, e em você como o barro, como diz o profeta Jeremias. Quando o barro está na roda, girando, sendo amassado, molhado e esticado, ele não parece um vaso. Ele parece uma massa informe. Se você olhasse para o processo no meio, diria: "Isso está feio, isso não serve para nada." Mas o oleiro não vê a bagunça. Ele vê a promessa. Ele não ama o vaso só quando ele sai do forno, esmaltado e brilhante. Ele ama o barro enquanto as mãos dele estão sujas de terra, moldando a forma. O apóstolo Paulo nos deixou uma promessa que deveria ser tatuada na nossa alma.
Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Preste atenção nos tempos verbais. Começou, passado; completá-la, futuro. E onde nós vivemos? No intervalo, no meio. Nós vivemos no gerúndio de Deus. Deus está fazendo. Deus está moldando. Deus está curando. O sofrimento do agora vem da nossa recusa em aceitar esse processo. Queremos ser árvores frondosas, instantâneas, mas Deus planta sementes. A semente enterrada na terra escura, rompendo a casca, criando raízes invisíveis, não é uma árvore fracassada. Ela é uma árvore em processo. Ela é perfeita no estágio em que está. Você, com suas dúvidas, com suas recaídas, com suas lutas diárias, não é um projeto falido. Você é uma obra em andamento. Aceitar o inacabado é um ato de profunda humildade e confiança. É dizer: Senhor, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Eu ainda tenho medo, eu ainda falho, mas eu aceito que tu estás trabalhando nisso. Eu não vou odiar o meu presente só porque ele ainda não é o meu futuro. Olhe para os discípulos de Jesus. Pedro era impulsivo, falava sem pensar, cortava orelhas de soldados, afundava na água. Ele era um rascunho, cheio de rasuras. E Jesus o amava enquanto ele era imperfeito. Jesus não disse: Pedro, volta quando você estiver maduro. Ele disse: vem e segue-me. O seguimento acontece no meio da imperfeição. Há uma beleza sagrada nos andaimes da vida. Imagine uma catedral gótica sendo construída na Idade Média. Levava-se 100 anos para ficar pronta. O pedreiro que fazia a fundação jamais veria a torre pronta. Ele vivia a vida inteira no meio da poeira, da pedra lascada e do barulho. Será que a vida dele não tinha sentido? Claro que tinha. Ele estava construindo algo maior do que ele. A sua vida, com todas as pontas soltas, é uma catedral sendo erguida para a glória de Deus. A poeira faz parte. O barulho da obra faz parte. O milagre do agora é encontrar descanso no meio da obra. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa ter a cura completa hoje. Você não precisa ter a conta bancária resolvida hoje para ter paz. A paz de Deus não é a ausência de problemas. É a certeza da presença no meio dos problemas. Abrace a sua vulnerabilidade. Quando você para de fingir que está tudo pronto, você tira um peso de 1000 toneladas das costas. Você pode rir dos seus erros. Você pode pedir desculpas sem sentir que o mundo acabou. Você pode olhar para a louça suja na pia e dizer: isso também faz parte da vida, e eu sou grato por ter comida para sujar esses pratos. A tensão entre o já e o ainda não é o lugar onde a fé cresce. Nós já somos filhos, mas ainda não somos perfeitos. Já somos salvos, mas ainda lutamos com o pecado. Já temos o reino, mas ainda vivemos num mundo quebrado. Viver no agora é aprender a se equilibrar nessa corda bamba, segurando a mão do Pai, sem medo de cair, porque sabemos que há uma rede de graça lá embaixo. Hoje, quero te convidar a olhar para o que está incompleto na sua vida com ternura, não com raiva. Não olhe para si mesmo com desprezo. Deus não despreza os pequenos começos, nem os meios confusos. Diga para a sua alma ansiosa: calma, a obra não parou. O mestre de obras apenas fez uma pausa para o café, mas ele não abandonou o canteiro. Você é um poema que está sendo escrito. Um poema pela metade pode parecer confuso, mas o poeta sabe exatamente qual é a próxima rima. Relaxe na mão do escritor. O capítulo de hoje, com suas rasuras e borrões, é fundamental para o desfecho da história. Não tente pular páginas. Viva a página de hoje. E, falando em desfecho, se aprendermos a viver o agora com Deus, descobriremos que o conceito de fim muda completamente. O agora
não é apenas um momento passageiro, é a porta de entrada para algo que nunca acaba. Vamos concluir a nossa jornada entendendo como o eterno invade o tempo? E se o céu, que você espera alcançar depois do último suspiro, não for um lugar geográfico distante, mas uma realidade viva que já invadiu o seu quarto agora mesmo? Talvez você tenha passado a vida tratando a eternidade como uma sala de espera pós-vida, esquecendo-se de que o reino de Deus já chegou e está pulsando entre nós. E se eu te dissesse que a vida eterna não começa quando você morre, mas começou no exato instante em que você percebeu a presença de Deus neste segundo? Chegamos ao fim da nossa caminhada pelo milagre do agora. Começamos fugindo da pressa, deixamos a bagagem do passado na areia, tiramos os óculos da ansiedade pelo futuro, aprendemos a respirar, a ver os detalhes, a agradecer e a aceitar o inacabado. Agora, precisamos selar tudo isso com a maior de todas as verdades. O agora é a porta da eternidade. Muitas vezes, vivemos com uma mentalidade de bilhete premiado. Achamos que a vida cristã é sofrer aqui na terra, aguentar firme para um dia, lá no futuro, ganhar o prêmio de entrar no céu. Mas Jesus veio implodir essa lógica. Quando perguntaram a ele quando viria o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Pare e sinta o peso de glória dessa afirmação. O céu não é apenas para onde você vai. O céu é quem você carrega. A eternidade não é uma extensão infinita de tempo cronológico, dias após dias para sempre. Eternidade é uma dimensão fora do tempo. É a qualidade de vida de Deus, e essa vida está disponível agora. No Evangelho de João, Jesus define o que é a vida eterna de uma maneira surpreendente. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, 3. Ele não disse: a vida eterna é viver para sempre em ruas de ouro. Ele disse que a vida eterna é conhecer a Deus, é relacionamento, é intimidade. E onde acontece o relacionamento? No presente. Você não pode se relacionar com alguém no passado. Isso é memória. Você não pode se relacionar com alguém no futuro. Isso é imaginação. Você só pode amar alguém no agora. Portanto, cada vez que você para o seu dia corrido, respira fundo e diz: Jesus, eu te amo. Você está tocando a eternidade. Você está vivendo a vida eterna hoje. O véu que separa o céu da terra é muito mais fino do que imaginamos. Os antigos celtas chamavam esses momentos de lugares tênues, thin places, onde a distância entre o mundo físico e o espiritual quase desaparece. O milagre do agora é transformar a sua vida inteira em um lugar tênue. Quando você lava a louça com gratidão, sentindo a água morna e agradecendo pela provisão, a sua cozinha toca o céu. Quando você perdoa alguém que te ofendeu, você traz a atmosfera do céu para a terra. Quando você abraça seu filho e está totalmente presente ali, sem olhar o celular, aquele abraço é eterno. O amor é a única coisa que levamos daqui, e a única coisa que permanece lá. Viver a eternidade hoje muda a maneira como encaramos a morte e o medo. Se a vida eterna já começou em mim, a morte física não é um fim, nem uma parede de concreto. É apenas uma porta, uma mudança de estado. Eu já estou vivo nele agora, e continuarei vivo nele depois. Como dizia C.S. Lewis, este mundo é apenas a capa e a página de rosto do grande livro. A verdadeira história, aquela que nunca termina, e onde cada capítulo é melhor que o anterior, nós já começamos a ler nas entrelinhas do nosso cotidiano com Deus. Quero que você visualize a sua vida como uma ampulheta. A areia que está em cima é o futuro,
ainda não existe para você. A areia que está embaixo é o passado. Já se foi. É estático. O ponto mais importante da ampulheta é aquele pescoço estreito, onde um grão de areia passa de cada vez. Aquele ponto é o agora. É ali que a ação acontece. É ali que a energia flui. Deus não vive no monte de areia de baixo, nem no de cima. Ele está no fluxo. Ele está no movimento do grão que cai neste instante. A santidade do momento presente é o segredo dos santos. Eles não eram super-heróis. Eram pessoas que decidiram não desperdiçar o grão de areia de hoje. Não tente ser santo para a vida toda de uma vez. Tente ser fiel a Deus neste grão de areia. Neste minuto, escolha o amor. Neste minuto, escolha a paciência. Neste minuto, escolha a confiança. E depois, no próximo minuto, escolha de novo. A vida eterna é construída uma escolha de cada vez. Um agora de cada vez. Você não precisa fugir da sua vida para encontrar a Deus. Você não precisa mudar de cidade, de emprego ou de família para achar o sagrado. O sagrado está escondido sob a rotina da sua segunda-feira. O arbusto que queima sem se consumir está plantado no seu quintal. O maná está caindo na sua mesa. A voz de Deus está soando no seu silêncio. Ao encerrarmos esta jornada, meu desejo para você é que você pare de correr. Acalme a sua alma. Você já chegou. Se você está em Cristo, você já está em casa, mesmo enquanto caminha por terras estranhas. Leve com você a imagem daquele mar calmo que visitamos no início. A vida vai continuar sendo agitada lá fora. Haverá contas, haverá trânsito, haverá notícias ruins. Mas dentro de você, existe agora uma âncora. Você aprendeu o caminho de volta para o presente. Sempre que sentir a ansiedade subindo pela garganta, lembre-se. Respire. O fôlego de vida. Olhe ao redor, o Deus dos detalhes. Agradeça, a chave da abundância. Aceite que você é uma obra em andamento. Saiba que Deus é o grande Eu Sou. Não deixe que a pressa roube a sua vida. A eternidade não é uma promessa distante. É uma prática diária. Abra os olhos. O milagre está acontecendo. O milagre é que você está aqui. Você é amado. E Deus está segurando a sua mão. Agora, levante-se da nossa varanda imaginária. O mundo real te espera. Mas você não vai voltar para ele sozinho, nem vazio. Você vai voltar cheio do agora de Deus. Vá viver. Vá amar. Vá ser eterno hoje.